Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal do Extravox. Hoje nós vamos ver esse assunto aqui. Distopia é achar que o autoritarismo é uma coisa normal, conforme está aí na capa do vídeo, né? Então nós estamos vivendo um autoritarismo, uma distopia, e esse golpe que eles tanto falam aí agora é tentar culpar o Bolsonaro do que eles estão fazendo, do que o STF, do que os ditadores, do que o consórcio está fazendo, desde 2019, quando aconteceu esse caso aqui do inquérito do fim do mundo, que eu vou deixar o livro para vocês aqui. Esse livro foi o marco inicial da ditadura no Brasil, quando começou aqueles primeiros inquéritos ilegais da fake news e perseguições políticas começaram aí. Então hoje nós temos censura, perseguições políticas, prisões, inquéritos ilegais, como foi esse caso aqui do fim do mundo e muitos outros, busca e apreensão na casa das pessoas, confisco de bens, abuso de poder. Basta vocês lerem aí o artigo, o 136 e o 139 da Constituição Federal, que vocês vão ver que nós estamos vivendo um estado de exceção, como se fosse um estado de defesa, estado de sítio ou coisa parecida. E muito pior porque ali tem regras, tem princípios de reserva legal, tudo, e coisa que nós não temos agora. Então, meus amigos, temos que ler isso aí para comparar com a realidade que nós estamos vivendo e temos que acordar as pessoas, acordar o povo. Não interessa se ele é direita, esquerda, se ele adora o Lula, se ele mama no governo, não interessa. Quem vai se ferrar vai ser a família dele no futuro. Ele está bem agora, está amparado, mas eu não sei o que vai ser do futuro do Brasil, quem não puder fugir daqui. Então, estudem, pessoas, né? Parem de ouvir a Miriam Leitão, né? A Daniela Lima, a Natuza Neri, esse pessoal da Folha de São Paulo, do Globo, da Globo News, da CNN, do UOL, do 247, do Metrópole, enfim, nós estamos numa ditadura. Então eu vou explicar para vocês, dentro do que está escrito na Constituição, como é que começa. Vamos começar aqui, ó, pessoal, pelo artigo 136, o Estado de Defesa. Então diz ali, vou citar alguns trechinhos. O parágrafo 1º diz: o decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração e especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas que vigorarem dentre as seguintes. Medidas coercitivas, vejam bem. O que seriam as medidas coercitivas? As punições, as perseguições, o que se pode fazer para coagir as pessoas. Então, o inciso 1 diz: restrições aos direitos de direito de reunião, ainda que exercida no seio das associações, sigilo na correspondência, sigilo da comunicação telegráfica e telefônica. Isso aí eles quebram o sigilo telefônico, né? O Estado fica sabendo tudo que você fala, as cartas que você manda, tudo isso é fiscalizado. Ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos. Na hipótese de calamidade pública, responderá a União pelos danos e custos decorrentes. Isso eles já estão fazendo há muito tempo, usando aviões da FAB, viaturas, bens, portos e aeroportos. Eles estão usando isso aí já com ocupação, com o estado de defesa. E na vigência do estado de defesa, tem isso aqui, pessoal, o inciso 3º, a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário. Mas como eles são donos de tudo, o Poder Judiciário e a lei são eles prendem, fazem, e não fica 6 meses, como é o caso do Braga Neto e tantas pessoas que ficaram aí mais de 6 meses, 1 ano, às vezes presos, sem punição, sem nada, sem sentença e sem denúncia. Inciso 4º, é vedada a incomunicabilidade do preso. Isso é outra letra morta da Constituição, que eles deixam as pessoas presas sem direito à visita, sem direito a falar com pessoas. O general Braga Neto não podia falar nem com os colegas dele, nem com o advogado. Tinha que pedir permissão para o ministro Alexandre para falar. O Felipe Martins ficou lá isolado 6 meses, até em solitário o cara teve, e tantos outros aí ficaram presos assim. Bom, o estado de sítio é o artigo 137, no parágrafo único diz assim: o presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido,
Quer dizer, ele tem que fundamentar os pedidos, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. Quer dizer, maioria absoluta é a metade mais um. Seriam deputados e senadores no total de 316 pessoas no mínimo para decidir isso aí. O artigo 139 do mesmo estado de sítio diz: na vigência do estado de sítio, decretado com fundamento no artigo 137, inciso 1º, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Então, o que podem fazer com as pessoas? Obrigação de permanência em localidade determinada. Não é tornozeleira, não é prisão domiciliar, é a comarca, é a casa onde a pessoa mora, ele não pode sair do país, isso aí é obrigação de permanência. Detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns. Não é botar o cara na papuda, jogar no meio dos criminosos, lá dos traficantes, dos assassinos. Tem que separar as pessoas, porque é crime político. Restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão na forma da lei. Então, é restrições de alguma coisa, não é tudo conforme eles querem. Suspensão da liberdade de reunião. Já falamos no anterior. Busca e apreensão em domicílio. Isso eles fazem toda hora. Busca e apreensão, confisco de celulares, confisco de passaporte, isso eles fazem toda hora. Intervenção nas empresas de serviço público, isso aí eles fazem toda hora. Pode interferir no correio, no metrô, nas empresas públicas, eles interferem e tá, tudo bem. Inciso C, 7º, requisição de bens. Requisição é confisco, pessoal. Chega lá e toma o carro do cara, bloqueia os bens dele, bloqueia a conta bancária. Isso é requisição de bens que eles falam. Parágrafo único. Não se inclui nas restrições do inciso 3º a difusão de pronunciamentos de parlamentares efetuados em suas casas legislativas, desde que liberada pela respectiva mesa. Então, senadores e deputados, eles têm imunidade parlamentar, eles poderiam, em tese, eles poderiam falar tudo o que quisesse lá em plenário, mas aqui, nessa situação, não. Os deputados são vigiados, não pode falar, são proibidos de falar, são censurados, são perseguidos e por aí vai, pessoal. Então é uma situação muito triste essa aí que nós estamos vivendo. Distopia é achar que o autoritarismo é normal, as pessoas estão se acostumando com isso. Então eu indico para vocês, vou deixar na descrição, esses artigos da Constituição, esse livro aqui, O Inquérito do Fim do Mundo, que todo mundo deveria conhecer, porque é o início da nossa ditadura. E a Constituição, os artigos que eu mencionei ali, o 136 até o 139, que fala do estado de sítio. Que nós estamos vivendo numa situação muito, muito pior do que se fosse um estado de exceção, um estado de sítio ou um estado de defesa, que seria uma coisa rápida, temporária, para resolver algum problema, localizado ou em todo o país. Mas não, nós estamos vivendo uma ditadura. Já vai para 7 anos essa situação, e as pessoas, parece que muitos já se acostumaram com isso, e isso é terrível, é horrível. Vou deixar para vocês aqui um filme, um filme do tempo da Segunda Guerra Mundial ainda, mas antes da queda do Muro de Berlim, quando existia uma Alemanha comunista e uma Alemanha democrática. Adeus Lenin é o nome do filme. É legendado, está gratuito no YouTube. Por favor, vejam, é muito interessante para a gente ter uma ideia o que é a alienação de um povo, a pessoa que fica atrelada à distopia comunista, à ditadura, e se acostuma e acha que não tem solução. Tem solução sim. Muitas pessoas estão lutando, nós temos bons advogados, bons parlamentares, uns até fora do país, exilados, mas que estão fazendo alguma coisa, estão se mexendo para tentar resolver esse nosso sofrimento aí, essa nossa ditadura, Tem jornalistas, temos o Dr. Sebastião, o Dr. Gichini, o Dr. Marsiglia, vários juristas aí, pessoas de academia com bastante conhecimento, que vivem explicando isso para a população. Muitos jornalistas bons aí, de vários que eu já fiz vídeos, já mostrei as fotos deles, como é o caso do Augusto Nunes, o Guzzo, o Alexandre Garcia. Tem um jornalista aí, o Vanucci, que ele viveu todo esse drama
do dia 8 de janeiro, ele foi inclusive preso, teve muito tempo na cadeia, tudo. O cara estava fazendo uma reportagem lá, fotografando, filmando, e ele foi preso e foi... Só que não deu tempo deles consumirem as coisas que ele tinha filmado e ele já tinha mandado para fora. E esse homem, até o nome dele é esquecido, porque é de propósito, né? Porque ele sabe muito. É uma pessoa muito inteligente, tem muitos anos de jornalismo e de rádio. Então é perigoso porque não dá para debater com ele sabe demais, né? Tá, meus amigos? Então, peço a todos que se inscrevam no canal, dê um dislike ou um like, aí seria muito bom para que mais pessoas tomem conhecimento disso, porque isso aqui é um canal cultural. Eu não estou aqui dando notícia nem fazendo fake news, estou apenas tentando acordar as pessoas que continuam o sono eterno, dormindo, né? Então tá, meus amigos. Muito obrigado. Um abraço em todos.